Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo de número 15 de João. E é uma leitura assim maravilhosa, porque é uma leitura que você já deve ter feito ou você já ouviu alguém falar sobre esse texto. João, capítulo de número 15, é aquele capítulo que Jesus fala sobre a videira verdadeira. Qual que é a importância disso para mim e para você? Veja, Jesus ele falou o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos têm que dar fruto. Então vamos ver como que é o desenrolar desse texto e o que ele pode aplicar para nós. Para que você contextualize, deixa eu voltar só um pouquinho e aumentar o zoom aqui, ó. Um pouco aqui, ok. Hoje eu vou ler essa Bíblia online aqui, ela tem no celular também, tá bom? Eu vou ler aqui o finalzinho, tá? De João, capítulo 14, e vocês vão ver que Jesus aqui, ele fala no finalzinho: levantem-se, vamos daqui. Talvez você logo pense assim: olha, então quer dizer que ele estava no cenáculo com seus discípulos e eles saíram ali do cenáculo? Na verdade, não. Na verdade, Jesus ele vai sair do cenáculo aqui, tá? Capítulo 18. Aqui ele faz oração, aqui ainda ele fala sobre o Espírito Santo, e o capítulo 15 ele está falando sobre a videira. Então veja, se você ler ali somente, você vai logo tirar a conclusão de que ele saiu, mas não saiu. Não sei para onde ele foi quando ele fala assim: olha, vamos, né? O porquê que ele necessariamente ele disse isso, mas fica aí para nossa curiosidade, beleza? Veja bem, como que eu vou fazer esse trabalho aqui? Eu tenho um aplicativo aqui chamado Whiteboard, que é um quadro branco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar só um pouco o zoom aqui, vou pegar daqui até aqui e nós vamos ler o capítulo de número 15 até o versículo de número 11, tá? Então eu vou ler esse texto aqui, tá? Esse texto aqui, tá? Vou marcar ele aqui, ó, e vou jogar ele aqui numa louça pra gente marcar, fazer algumas marcações, tá bom? Deixa assim, sem nada, e ok, vou jogar ele aqui e vou colocar um zoom, beleza? Assim tá bom? Deixa eu ver se assim fica melhor. Aí, ó, pronto. E aqui nós podemos sim fazer o nosso acompanhamento aqui. Veja bem, aqui, se você precisar, nós estamos na NVI, tá bom? Veja bem, primeira coisa que você vai identificar comigo aqui é que Jesus, ele fala o seguinte: primeira coisa, ele fala, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não dê fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Bom, outra coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, olha, versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiser e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, permaneço no amor dele. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então veja que interessante esse texto aqui, olha. Primeira coisa, você pode pensar assim: o que nós vimos aqui várias vezes acontecendo aqui? Nós vimos várias vezes eles falando sobre muito sobre permanecer. Mas vamos por parte. Primeira coisa, você vai perceber que o primeiro ponto aqui de Jesus, ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Deixa eu mudar a cor que fica mais fácil para a gente identificar. Então veja, aqui Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, tá bom? E o fato dele dizer eu sou a videira verdadeira
já nos traz então algumas coisas a se pensar. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Aqui ele fala que vai falar que o pai é agricultor, nós não vamos focar aqui agora, tá? E aqui vocês vão perceber que no versículo de número 3, ele vai dizer: ó, vocês são limpos pela palavra que tenho falado. Então essa videira, que é Jesus, está aqui, tá bom? Permaneçam em mim. E aqui ele fala então: olha, a videira, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode dar fruto. E aqui ele fala de novo: eu sou a videira e vocês o ramo. Então veja mais uma vez ele dizendo aqui a respeito de si, que ele é a videira. Se você acompanhar mais um pouco, você vai ver então que aqui ele vai dizer: ó, se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, mas aqui no versículo de número 7, ó, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. Então, mais uma vez, vocês vão perceber que ele fala alguma coisa aqui a respeito da sua palavra, videira, que é Jesus, tá? Versículo de número 10, vocês vão perceber também que, mais uma vez, aqui ele vai falar: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, tá? Tá aqui. E por último, ele vai falar: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Então veja que interessante. Até aqui, o que nós temos aqui? Primeira coisa, aqui Jesus, ele fala em ser a videira verdadeira. E o que nós temos aqui? Se ele fala que ele é a videira verdadeira, é porque havia alguma videira que não era verdadeira. Então a palavra aqui é videira, tá? E você precisa se perguntar: o que é uma videira, tá? Isso é muito óbvio, mas para algumas pessoas não é. O que é uma videira? Veja bem, a Bíblia fala de videira, figueira e fala de oliveira. A figueira você já deve deduzir que produz figo, tá? A videira, aí você vai falar assim: é vide, e tem muita relação realmente com o vinho, tá? Com uva. Então a videira, ela é uma ramificação de uva, um pé de uva, né? E a oliveira, ela você pode associar com oliva ou óleo de oliva. Você vai lembrar aí geralmente de azeitona, tá? Então, ou seja, você tem esses tipos de fruto que é muito citado. E a videira, ela é então esse plantação, tá? Ou não vou falar árvore, tá? Mas ela é essa ramificação, porque a vide, ela é uma ramificação responsável por dar uva, tá bom? Então, quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, é porque havia uma videira que não era verdadeira. Onde que está essa relação então? Como que eu vou conseguir? Se você pesquisar, você vai ver que Deus, ele chama várias vezes Israel de videira. Só que tem determinados momentos que Deus, ele vai procurar essa vide ou essa uva ou esse vinho em Israel e ele não encontra. É por isso que Jesus aqui ele fala: ó, eu sou a videira verdadeira, tá? E aí o que ele vai dizer para os seus discípulos? Vocês são os meus ramos. Só que aqui você vai perceber que ele sempre vai usar a palavra o quê? Permanecer em mim. Permanecer em mim. Então a mensagem aqui basicamente é dizer: olha, eu sou a videira verdadeira, eu tenho essa estrutura ou essa base para poder dar sustentação para os ramos, só que só vai ter essa vida, essa sustentação quem permanecer em mim. É por isso que aqui ele vai dizer: ó, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, eles dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então o ramo, ele não pode fazer nada se não estiver na videira, ele morre, tá? Então Jesus, ele sempre vai associar aqui nessa mensagem que ele é essa videira. Outra coisa que é interessante você notar, eu poderia ter citado isso antes, é que isso aqui é uma metáfora, tá bom? O que é uma metáfora? Já falei algumas vezes, tá? Uma metáfora é uma figura de linguagem. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. É uma figura de linguagem. O que é isso? Jesus, se você olhar para ele é realmente uma videira? Não, ele era um homem, tá? Como os outros. Onde que tá? Então, por que ele diz isso? Porque as características então da videira vai servir agora para poder trazer ensinamento.
tá? A figura de linguagem, quando é uma metáfora, você vai ver que Jesus fala, ó, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala também, eu sou a videira. Tem um sétimo, tá? Tem um sétimo, agora não estou me recordando bem. Mas ele fala isso, mas com o intuito de quê? Metáfora, ou seja, estou usando uma figura de linguagem. Por exemplo, quando você vê as pessoas dizendo assim, olha, sei lá, por exemplo, o fulano é um gato, o fulano, a fulano é uma gata, ele está querendo dizer que é bonito ou é bonita, tá? Mas usando que é uma metáfora, tá? Então essa é a ideia, é um exemplo trazendo para os dias de hoje. Então veja bem, Jesus aqui ele usa falando, ó, eu sou a videira. Qual que é o objetivo então de Jesus? Ele dizer, ó, eu sou a videira verdadeira. E novamente aqui no 5, ele vai dizer, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então o objetivo de Jesus aqui é mostrar para os discípulos o quê? Que ele é essa sustentação. Tudo que vai acontecer tem que acontecer baseado nele, fundamentado nele, tá bom? E aqui todo o pano, o pano de fundo aqui é basicamente dizer, olha, vou dizer que é uma metáfora, vocês prestem atenção, mas vou trazer alguns ensinamentos. Primeiro, eu sou a videira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos. Ele vai falar sobre fruto, tá? Então tudo isso nós vamos ver aqui nos próximos vídeos para nós vermos o que nós podemos aprender então com essas mensagens aqui de Jesus. Beleza? O que eu posso tirar aqui hoje? Primeira coisa, Jesus então ele é a videira verdadeira, ou seja, a religião de Israel, o povo de Israel era a videira que Deus ele se frustrou com ela, não encontrou nela vide, não encontrou nela fruto agradável. Então agora Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, tá bom? Outra coisa que você vai perceber então, que essa videira ele vai dizer assim, olha, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito, permaneçam em mim. Então uma forma de encontrar a vida e o fruto ter vida, ter fruto, é através de permanecer nele, tá bom? Outra coisa que você vai perceber é que ele vai dizer claramente aqui, eu sou a videira e vocês são os ramos, isso falando para os seus discípulos, tá? E mais uma vez, ele vai falar as minhas palavras, os meus mandamentos, e aqui no final ele vai dizer, a minha alegria esteja em você, tá? Nós vamos entrar novamente nisso aqui, mas é para você ver que essa videira, ele sempre vai associar então essa videira à palavra dele, tá? A palavra, ao mandamento, e aqui a alegria também, que é um fruto disso, tá? Um dos frutos disso, mas ele vai associar isso a uma forma de encontrar, por exemplo, vida, saúde e frutificar. Sempre, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Sem mim nada podeis fazer. Então a forma de encontrar isso é somente nele, tá bom? Vou esperar você no próximo vídeo para nós darmos continuidade. Essa primeira leitura ela é mais um pouco demorado, porque eu tenho que fazer a leitura para poder apresentar para vocês a introdução, beleza? Nós vamos ver então que o papel do Pai, o papel dos discípulos, o papel do fruto, tá bom? Para que a gente possa trazer alguns aprendizados aqui para nós. Deus abençoe sua vida. Espero você então nos próximos vídeos.